Já que a gente está falando de um plantãozinho, tem muita gente em casa agora pensando, olha, sexta-feira santa, ou tá indo, né, para o seu destino, porque quem está saindo de São Paulo realmente está complicada a vida. E aí tem a alimentação da Páscoa, que é toda diferenciada, né, gente? Especialmente o consumo excessivo de chocolate, que pode trazer muitos riscos para a saúde. Deixa eu conversar sobre esse assunto agora com a Amanda Figueiredo, nutricionista clínica pela USP. Amanda, bem-vinda por aqui. Bom dia para você. Vou começar pelo chocolate, vai, que quando a gente fala de Páscoa, é ele. Eu tô com ovo de Páscoa aqui que eu ganhei da Band, acho que desde terça, quarta-feira que eu levei para casa, cada dia eu pego um pedacinho. Mas a gente sabe que o exagero é muito prejudicial à saúde. Dá pra gente dica aí desse consumo para não deixar de lado o consumo desse ovo de chocolate, mas também para não prejudicar a nossa saúde e também todo aquele trabalho estético que a gente fez até agora, né? Não, é claro, Paula. Bom dia a todos aí nesse feriado. Na verdade, a primeira dica que eu dou é a gente escolher um chocolate de qualidade, né? Existem chocolates e chocolates por aí. E nem estou falando, né, de chocolate gourmet, estou pensando nas marcas que a gente encontra no mercado. Existem chocolates que têm apenas 4 ingredientes e alguns que chegam a ter mais de 30 ingredientes. Então, com certeza, né, esse chocolate que tem muitos ingredientes, tem coisas ali que a gente não precisa comer. Então, procurar um chocolate que tenha poucos ingredientes, de qualidade, que tenha um alto teor de cacau, né? Quanto mais cacau, então a gente fala de chocolates meio amargos, chocolates amargos, ali mais ou menos uns 70%, já tem uma quantidade boa de cacau. E o cacau, inclusive, ele é um antioxidante, então ele faz bem para a nossa saúde. Então, acho que a primeira dica é escolher um chocolate de qualidade, tomar um pouquinho de cuidado ali com o recheio, porque às vezes tem recheio de licor, né? Aqueles recheios todos caprichados, que tem mais açúcar ainda, mais gordura ainda, então eu preferi, por exemplo, um chocolate com castanhas, né? Que a castanha ela é fonte de gordura boa, que dá uma balanceada na quantidade e na absorção do açúcar que a gente vai consumir. Também prestar atenção no horário, né? Qual que é o melhor horário, Paula, para comer um chocolate? Logo depois do almoço. Porque depois do almoço a gente comeu ali uma refeição rica em proteína, gorduras boas, fibras das saladas, dos legumes. Então, quando a gente come um chocolatinho ali logo em seguida, o nosso corpo está digerindo todos esses outros nutrientes e a gente não vai dar o que a gente chama de pico de açúcar no sangue. Quando a gente come o chocolate de maneira isolada, então, eu almocei, 2 horas depois vou comer aquele chocolatinho. A gente dá o que a gente chama de pico de açúcar no sangue e aí dá vontade de quê? De comer mais chocolate ainda. Então, se a gente comer um chocolate de qualidade, um pedacinho ali logo depois do almoço, dá para aproveitar, dá para comer na Páscoa toda. E para as crianças, como é que a gente faz esse cuidado, Amanda? Porque criança já é mais difícil, né? De comer só um pedacinho, o ovo inteiro. Às vezes ganha aquela cesta no Natal, no domingo. Quando era criança era ovo, era chocolate, era balinha. E até porque o ovo de Páscoa está super caro. Então, muitos pais estão preferindo botar várias barrinhas de chocolate, também de bala junto. Ou seja, é uma festa do açúcar ali. Qual que é o mais recomendado ali para as crianças colocar junto na cesta ou ajudá-las a organizar esse consumo de tudo que vem ali dentro? Não, com certeza, o chocolate, escolher um chocolate, as crianças não gostam de chocolate amargo geralmente, né? Mas escolher um chocolate de boa qualidade e que tenha alguma castanha já vai ajudar, ou então que tenha frutas, né? Às vezes tem alguma fruta junto, vai ajudar. E tomar muito cuidado com a criança, que às vezes a criança come o chocolate e aí chega na hora da refeição, ela não tá com fome. Então prestar muita atenção para a criança não substituir uma refeição, né? Rica ali em proteínas, fibras, na salada, na carne. Então, tomar muito cuidado para a criança não comer o chocolate antes da refeição. Explicar para a criança que ela tem que primeiro almoçar e depois vem o chocolatinho, porque senão a criança come muito chocolate, até fica um pouco enjoada e depois não vai ficar nutrida, né? Então, ter muito essa questão e também explicar, né, para as crianças que o chocolate é muito gostoso, mas ele tá aí o ano inteiro, não é só na Páscoa, né? Então, a gente não precisa, né, comer todo o chocolate da vida nesses 3 dias, agora que é um feriado um pouco mais prolongado de 4 dias. Explicar para a criança que o chocolate pode fazer parte da alimentação, sim, mas num contexto saudável, né? Então, ela vai almoçar, depois ela pode comer um chocolate, só que tomar muito cuidado com essas substituições.
Agora, Amanda, mudando um pouquinho de assunto, eu queria falar porque hoje é Sexta-feira Santa para quem é católico, né? E tem a questão de quem segue a risca ali de não comer carne vermelha, de você acabar preferindo peixe, bacalhau. Bacalhau a gente sabe que tá super caro o bacalhau, tá caro o azeite, tá caro o ovo para colocar no bacalhau. Queria que você desse a dica ou de duas coisas, vai. Tanto de uma receita que possa ser saudável e saborosa, mas um pouquinho mais barata, de repente de uma substituição ali de peixe, enfim. Mas também uma dica para aquela pessoa que, olha, quer seguir a risca, ou seja, não quer comer uma carne vermelha, mas não está acostumada a comer peixe no dia a dia. Pode ter alguma substituição para ela, mas que ela fique ainda rica em proteína nessa sexta-feira? Não, com certeza, né? O bacalhau, ele tá salgado literalmente, né, Paulo? Ele tá caro e nem todo mundo tá conseguindo aí consumir. Então, a minha dica para quem quer ainda consumir um peixe é consumir um peixe branco. Então, a gente pode falar de tilápia, de linguado, de pescada. São peixes que são ricos em proteínas, eles são saborosos, eles são um pouco mais baratos, sim, do que o bacalhau, e eles podem ir com os outros ingredientes que acompanhariam o bacalhau. Então, vai bem com a batata, com brócolis, com tomate, mesmo com arroz. Então, pensar ali no peixe branco que está um pouquinho mais em conta. Para as pessoas que não comem carne vermelha e não estão muito afim também de peixe, a gente pode falar, então, por exemplo, do frango, né? A gente pode pensar num frango ali mais assado, não precisa nem ser o filé, mas pode ser um frango sem pele. Então, fazer um galeto, um frango assado, que também pode acompanhar, né, a batata, o brócolis, todos esses outros acompanhamentos que iriam com bacalhau, que também é uma carne que não é vermelha e que também é rica em outros nutrientes. Aí ela vai fazer um almoço de Páscoa bem bacana, não vai sentir tanta falta assim do peixe. Consumo de bebida alcoólica, porque o feriado é prolongado. Começa hoje, vai até segunda-feira, porque segunda-feira ainda é Tiradentes. Pelo que a gente viu da movimentação intensa, pelo menos aqui em São Paulo, batendo recorde ontem na Imigrantes. A gente sabe que tem muita gente viajando. Hoje de manhã também, rodoviária lotada. Interior, litoral, enfim. E aí, as pessoas acabam dando aquela exagerada ali no consumo de bebida alcoólica. Qual que é a sua dica? Porque tem, olha, sexta... Isso se não teve ninguém que começou a beber ontem, vai. Você tem de quinta para sexta, de sexta para sábado, de sábado para domingo, de domingo para segunda. 4 dias, Amanda. Quem que você dá de dica? Então, primeiro, não esquecer que as calorias das bebidas contam, né? Então, às vezes as pessoas ficam ali muito com medo. Ai, não como pão francês. Cada cerveja é um pão. Quem toma 6 cervejas comeu 6 pães, entendeu? Então, lembrar que as calorias contam, pois é. E também tomar muito cuidado com o consumo de água, né? Porque a bebida alcoólica, ela desidrata. Então, eu sempre falo, tá tomando alguma bebida? Dê um gole no vinho, dá um gole na água. Acompanhar sempre ali o consumo de água. Caprichar muito na salada, porque a gente sabe também, né, que o álcool, ele se transforma também em sangue, né, em açúcar no nosso sangue. Então, a gente também dá esses picos de glicemia da mesma forma que o chocolate, então a gente tem que comer muita fibra. Então, capricha na salada, sabe que vai tomar ali uma cervejinha, que vai ter um churrasquinho, capricha na salada e também tomar cuidado, né, para não exagerar. Como são 4 dias, vamos beber tudo logo hoje, né, pegar sexta-feira e já ficar ali, né, totalmente de ressaca. Então, fracionar um pouco mais, acompanhar água junto. E para quem quiser uma dica, a bebida que tem menos calorias é o gin. Então, se colocar ali um gin com uma tônica zero, espreme um limão e vai devagar. Então, dá para encaixar um drinkzinho ou outro no feriado. Certo, Amanda. É isso aí, né? Tudo com moderação, aí dá para aproveitar direitinho. Obrigada pelas suas dicas. Boa sexta-feira, boa Páscoa aí para você, para todo mundo que está nos assistindo. Com moderação, dá para fazer de tudo um pouquinho. Minha avó sempre me ensinou assim: come um pouquinho de tudo que dá para comer tudo. É assim que funciona. Valeu, Amanda. Até a próxima, viu? Obrigada, boa Páscoa para todos.